Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, né? No nosso estudo da Bíblia. Deuteronômio capítulo 5. Vamos ler e meditar nesse texto maravilhoso da palavra de Deus para nós. Deuteronômio capítulo 5. Deuteronômio 5 nós vamos ver Moisés dentro do segundo discurso dele, né? E ele vai falar para nós aqui sobre os 10 mandamentos, como o povo de Israel recebeu de Deus os 10 mandamentos. Diz assim: chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: ouve, ó Israel, os estatutos e os juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-los. O Senhor, o vosso Deus, fez aliança convosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Nesse tempo eu estava em pé perante o Senhor, e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, pois eu, Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e a 4ª geração daqueles que me aborrecem. Faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, pois o Senhor não deixará sem punição o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor, o teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra. O 7º dia, porém, é o sábado do Senhor, o teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está na tua cidade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte, braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasses o sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, o teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias, e para que te vá bem na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Essas palavras falou o Senhor a toda a assembléia no monte, no meio do fogo, na nuvem e na escuridão com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouvistes a voz do meio das trevas e vistes o monte ardente em fogo, chegaste-vos a mim, todos os chefes das vossas tribos e vossas autoridades, e disseste: o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza. Ouvimos a sua voz no meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Agora, porém, por que morreríamos? Este grande fogo nos consumirá e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Qual mortal como vós, que ouviu a voz do Deus vivo falando no meio do fogo e sobreviveu? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus. Então nos dirás tudo o que te disser o Senhor, o nosso Deus, e ouviremos e o faremos. Ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que disseram, em tudo falaram bem. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Vai, dize-lhes: tornai-vos as vossas tendas, mas tu fica-te aqui comigo, e eu te direi
todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes has de ensinar, para que os pratiquem na terra cuja posse eu lhes darei. Portanto, cuidareis de fazer tudo o que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e vos prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Amém? Vamos orar e pedir a Deus, para que Deus tenha misericórdia. Pai querido, muito obrigado. Te agradecemos por esse dia lindo e maravilhoso. Te agradecemos por essa oportunidade que o Senhor nos dá de congregar mais esse momento, de estudar a Tua Palavra. Peço que o Teu Espírito Santo nos ilumine a mente e o coração para a glória do Teu nome e nos ajude, Senhor, a aprender a Tua Palavra, a meditar na Palavra do Senhor. Pai querido, queremos também interceder por aquele candidato Jair Bolsonaro, que foi esfaqueado. Meu Deus, independente de quem vamos votar, de quem não vamos, nós pedimos, Senhor, ajuda ele, que a saúde dele seja restaurada para a glória do Teu nome. E mais uma vez também te pedimos graça e misericórdia pelo Brasil. Sangue de Jesus tem poder. Nosso Brasil está totalmente dominado por Satanás. O Senhor já dizia que o mundo jaz no maligno. Senhor, eu peço a Ti socorro para a nossa nação, socorro para o nosso Brasil. Precisamos muito da Tua ajuda e nós clamamos pela ajuda do Senhor. Ajuda aquele homem a recuperar a saúde, Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. E desde já nós Te pedimos pelas eleições no Brasil, Senhor. Tenha misericórdia e nos conforte o coração, nos ajude e nos direcione, Senhor, para que a nossa nação saia do lamaçal do pecado, saia da perdição na qual se encontra, Senhor, para a glória e honra do nome do Senhor. Nós Te damos graças e pedimos esta bênção em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, queridos. Então, já que nós oramos por ele, eu quero dizer para vocês que a partir de sábado agora, nós vamos começar a orar aqui na igreja, 30 dias de oração até que chegue a eleição, tá? Começa sábado. Então vou mandar nos grupos aí que eu tenho, só um lembretezinho, para você lembrar de para um segundinho e ora pelas eleições no Brasil. Eu tinha dito a vocês que nós íamos orar 30 dias antes das eleições, e se a gente começar a contar a partir de sábado agora, vai dar 30 dias certinho até o dia das eleições, que será em outubro. Só não me lembro o dia certinho agora, é 7, né? Domingo, não é isso? Isso aí é o primeiro turno das eleições. Eu conto com a sua ajuda, tá bom? Eu conto com a sua ajuda. Isso é uma convocação para orar. Amém, queridos? Amém? Você vai orar esses 30 dias junto conosco? Diz amém. Não dá bobeira. Você está pensando que voto vai resolver o Brasil? Não vai resolver, não. O problema do Brasil é Deus. Precisamos de Deus. Primeiro dentro da igreja, primeiro dentro da sua casa, da minha casa, e depois nós vamos almejar uma nação. Mas por isso que nós vamos orar, em nome de Jesus, viu? Obrigado, irmão Anderson. Eu quero que a igreja ore, nós vamos convocar. Se você está aqui, quiser, manda para mais pessoas, não importa não, tem gente de longe, tem gente lá de Recife que quer participar. Então, eu já aviso para eles que nós vamos começar no sábado agora, dia 8, nós vamos começar a orar, 30 dias, todos os dias. E eu vou mandar lá uma mensaginha, só para te lembrar que nós estamos em oração. Agora, uma coisa eu te digo, querido, não adianta tentar outro caminho. Candidato nenhum vai resolver o problema, é Deus. Nossa nação precisa de Deus. O Brasil está sendo convocado, Deus está chamando o Brasil para voltar para o Senhor. Deus está chamando a igreja para ocupar o lugar dela de orar, sabe? Tem muita gente muito preocupado com isso, com aquilo, e eu vejo que as discussões sobre candidatos, elas são horríveis. Cada um quer defender sua ideia. Não é, nós temos que defender uma ideia só. O Brasil precisa de Jesus, precisa de Deus, a começar pela igreja. As igrejas precisam buscar o Senhor, né? E crer que o milagre vem da parte do Senhor. Agora, se nós continuarmos um Brasil que ama novela, que ama Big Brother, que ama mas não sei o que aí, querido, esquece que nós não temos um Brasil que presta. Isso é questão moral. O brasileiro precisa deixar que Deus transforme o caráter dele. O caráter do brasileiro é mau, é ruim, é desonesto. Então, nós estamos só colhendo o que a gente planta. Nós formamos homens desonestos, mulheres desonestas, porque a gente é desonesto. Então, não adianta também ficar lá pensando que é outra coisa. É Deus que vai resolver. É Deus que vai mudar, em nome de Jesus. Por exemplo,
Como é que a gente quer político honesto se a gente engana, a gente mente, a gente rouba? Não é? A gente rouba Deus no dízimo, nas ofertas, a gente rouba o troco que às vezes a pessoa dá um troco a mais, a gente leva para casa aquilo. Querido, é questão moral, né? A gente engana, a gente mente com a facilidade e estamos aí agora colhendo, tá dizendo? Estou dizendo para você, nós estamos colhendo o que a gente plantou. Plantamos, a ideia do brasileiro é a ideia do malandro, né? do malandrão. O mundo inteiro corre o brasileiro como malandrão. E a mulher brasileira, quem sabe como é que ela corre no Brasil, no mundo inteiro? Como? Prostituta. Isso é questão, meu filho, de plantar e colher. Tá? O símbolo do Brasil é o homem malandrão e a mulher prostituta. Então, isso tem que ser mudado, querido. Agora, por isso que a gente prega a santidade, a gente prega a vida reta, a gente prega que a gente tem que largar isso. Mas eu sei que muitas vezes nós mesmos, dentro da igreja, somos mentirosos também, enganador. E a gente fica aí agora, meu Deus, nós precisamos de político honesto. Primeiro nós, primeiro eu, primeiro você, primeiro a gente plantar princípios éticos e morais no nosso dia a dia, para a gente poder sonhar e querer um país melhor. Mas eu não me preocupo com isso não, nós estamos só colhendo. Isso é Brasil, isso somos nós, só que eu tenho tentado fazer a minha parte. Como? No dia que Jesus entrou no meu coração, eu comecei a lutar para largar mentira, largar imoralidade, largar enganação. Por quê? Porque eu sei que eu posso mudar o Brasil, sabe como? Eu mudando. Não vendo o meu voto, não alugo, de forma alguma. Meus princípios são os da Bíblia, então eu pego eles, toda eleição eu voto baseado na palavra de Deus. Existe um candidato certo? Um candidato perfeito? Não. Mas eu sempre vou seguir esses princípios. Então, eu estou querendo que você entenda, querido. Nós estamos colhendo, isso é o Brasil que nós estamos plantando, tá bom? Um país que vê novela mais do que o Brasil, acho que não existe no mundo. Totalmente manipulado por novela. O que passa na novela, o que passa no Fantástico domingo, se falar no domingo no Fantástico que pó de feijão cura tal doença, no outro dia você não acha um grão de feijão para vender. 9 da manhã você pode ir no supermercado que não tem. O povo é dominado por TV, dominado por Globo, e aí está essa porcaria que está o nosso Brasil, por causa dessa escravidão diabólica que o diabo pôs em nós. Sabia? Aqui na Quinta Igreja eu não era pastor ainda não. Eu não era o pastor da igreja não, mas eu cuidava da sala para batizar. Já teve gente aqui na igreja que não batizou porque era viciada em novela. Na hora lá de fazer o curso, e chegou num ponto, a pessoa falou: ô irmão Edgar, eu não vou poder batizar. Eu falei: por quê? Eu não consigo ficar sem ver novela, eu sou viciada em novela. Eu falei: ih. Então, essa praga aí que está fazendo vocês ter essa cabeça que vocês têm. Essa cabeça que não pensa. A cabeça não consegue pensar. Não consegue escolher um candidato. E acredita na TV, acredita na Globo. Para de acreditar, volta para a palavra, vai orar, pede discernimento. Tá bem, queridos? Estou falando sério, porque a partir de sábado nós vamos começar a orar pelas eleições. Agora, pelo amor de Jesus Cristo, busca Deus, busca direcionamento para essa eleição, vá buscar informações, mas por favor não busque informação de qualquer maneira, porque hoje nós temos uma mídia manipuladora, te manipula, te engana, só mostra aquilo que você quer, e aliás aquilo que quer, e todo mundo está defendendo o seu. É outra característica do brasileiro. Você sabia que o brasileiro só quer defender o seu? Camarada lança candidato porque ele quer defender alguma coisa dele. Ah, Senhor, a partir de sábado vou mandar as mensagens e eu quero te pedir, ore pelas eleições do Brasil, que o Brasil precisa mais do que você imagina. Amém? Vamos entrar na Bíblia Sagrada então, no estudo, que é isso que importa para nós, tá bom? Então vamos lá. Esse capítulo então começa, irmãos, e termina com Deus anunciando ao povo o peso, o encargo que tinham de ouvir, aprender e cumprir os itens da aliança que ali, como quando Moisés narrava, estava solenizando, tornando aquilo algo solene, algo concreto. Vocês vão ver que vai começar dizendo assim: chamou, pois,
Moisés a todo Israel e disse: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que o aprendais e cuideis de praticá-lo. Olha bem, ouve os juízos que hoje vos proclamo, para que aprendais e praticais. Então Deus começa mostrando para eles que eles devem ouvir, aprender e cumprir os mandamentos, e vai terminar da mesma maneira, tá bom? Vai terminar dizendo assim: portanto cuidareis, verso 32, portanto cuidareis de fazer tudo que o Senhor vosso Deus vos ordenou, não vos desvieis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que o Senhor o vosso Deus vos ordenou. Então quer dizer, começa orientando o povo a ouvir, aprender e a cumprir toda a ordenança do Senhor, e ele termina dizendo a mesma coisa. Porém, a gente vê que o Senhor dá uma ênfase aqui neste início, no privilégio de eles terem recebido a lei do Senhor, recebido os mandamentos, não apenas os 10 mandamentos, mas toda a lei que o Senhor vai dar para Israel. O Senhor faz questão de enfatizar que eles receberam isso, irmãos, face a face com Deus falando com eles. Veja o versículo 3 na sua Bíblia, amém? Está com a Bíblia aberta aí? Dá uma olhadinha. Versículo 3: não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, mas conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. E o versículo 4: face a face o Senhor falou conosco no monte, no meio do fogo. Veja que a ênfase aqui é dada, que é colocada nesse aspecto. O povo de Israel recebeu a lei do próprio Deus, né? Ele não recebeu essa lei de mais ninguém. Deus mesmo falou pessoalmente com Moisés, entregando a lei. Um detalhe muito importante que a gente encontra nesse texto é que Deus não queria falar essas leis só para Moisés. O povo é que teve medo da experiência de Deus falar no monte, o monte fumegar, fumaça, fogo. O povo, e aquela voz de Deus falando, aterrorizou tanto o povo, e o povo então pediu: Moisés, você mesmo vai lá e ouve o que Deus fala e traz para nós. Mas na verdade, a princípio, Deus não queria que fosse assim. Mas a gente vai ver que o povo é que teve medo, né? O temor em excesso de Deus. E note bem que este é conselho para o povo de Deus em todo o tempo, ou seja, o conselho para ouvir, aprender e cumprir os itens da aliança que Deus faz conosco, não é só para Israel, que recebeu a lei de Deus e transmitiu até nós. Isso é princípio para todos nós, tá? Se você serve a Deus, se você tem o Senhor como Senhor da sua vida, você tem que aprender que Ele quer que você cumpra todos os itens da aliança que Ele deu para Israel, não é verdade? Então, lá na frente nós vamos ver, né, um detalhezinho sobre a lei do Senhor. Em determinado momento, alguém perguntou para Jesus qual que era o maior dos mandamentos, e o que Jesus respondeu? Quem lembra? Qual que era o maior dos mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Então ali, na verdade, se resume toda a lei, se resume tudo que se diz que Deus exige do homem para cumprir, em duas palavrinhas, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo. Se você amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo, querido, você vai ter seu caráter transformado, igual nós estamos falando aqui, que o Brasil precisa de caráter transformado. A gente precisa aprender a amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então, quem ama a Deus acima de todas as coisas e ama ao próximo, vai notar que não vai descumprir nenhum dos mandamentos. Nenhum dos mandamentos você vai descumprir, porque você ama a Deus, então você é capaz de tudo por Deus, e ama ao próximo, é capaz de tudo pelo teu próximo. Então este é princípio, esse conselho é para todo o povo de Deus, e não apenas para Israel. Mas note bem que o fato de Deus ter falado face a face com Moisés e entregado a lei, quer dizer também o quanto Deus almeja, quanto Deus deseja ter este relacionamento com o homem, dele mesmo falar com você, ao invés de você ficar querendo ouvir Deus nas coisas ou através de alguém. Deus pode falar com você, se você quiser, amém? Se você quiser ouvir a voz de Deus, Ele pode falar com você. Bem, em seguida, nós vamos ver então a forma como os 10 mandamentos foram entregues a Israel. A partir do versículo 6,
até o versículo 22, nós vamos ver a forma como Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos e passou para o povo de Israel. Deus disse: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, na casa da servidão. E Deus começa a dizer: não terás outros deuses diante de mim. O que você entende por não ter outros deuses diante do Senhor? Agora eu quero ouvir você. Vamos dar uma olhadinha rápida nos 10 mandamentos aqui, porque Moisés está repetindo aqui os 10 mandamentos que está registrado lá em Êxodo 20, só que agora Moisés vai repetir isso para o povo de Israel, e é claro, com uma alteraçãozinha pequena. O que quer dizer? Não terás outros deuses diante de mim. O que você entende que Deus quer dizer com isso? Hein? Só Ele, só isso está claro, está vendo? Não terás outro Deus de mim, ou seja, servir apenas a um Deus, não a 2 nem a 3, não é? Deus não admite, na verdade, que haja outro Deus além dele. Então, está vendo? Olha, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos já começa pesado, porque Deus já fala: não terás outros deuses diante de mim, só eu, mais ninguém, eu sou o único Deus, não existe outro, então também não quero que você tenha outro Deus, não terás outros deuses diante de mim. Era muito comum naquela época e até aos dias de hoje, as pessoas terem deuses. Naquela época então, era muitos deuses, e existem religiões até hoje que vivem no politeísmo. Eles têm Deus e mais Deus e mais Deus e mais deuses. E Deus aqui está falando: não terás outros deuses diante de mim, só um. Se você quiser servir a Jeová, em outras palavras, ele estava aqui solenizando a aliança, dando para Israel as regras, os itens da aliança. E ele já começa dizendo: não vem com outro Deus diante de mim, porque só eu sou Deus e você precisa adorar só a mim. Então, olha como é pesado, irmãos, a gente dizer que é crente, que é cristão, que é isso, que é aquilo, e não parar para pensar. É pesado. Não terás outros deuses diante de mim. E é claro, depois vai falar para não fazer imagem de escultura, exatamente porque as pessoas criavam imagem de escultura e chamavam aquelas imagens de Deus, de seu Deus. Então Deus está dizendo: não terás outro Deus diante de mim. Então não faça para você imagem de escultura, porque Deus não admite, que seja dividido. Deus não admite que o homem divida o seu coração com outro Deus a não ser o Senhor, tá bom? Depois a gente vai notando que à medida que a gente vai caminhando nesses 10 mandamentos, não sei se os irmãos notaram, a gente vai ver que com relação a Êxodo 20, onde está registrado os 10 mandamentos, nós vamos encontrar uma variação relacionada ao sábado, ligando o sábado com a liberdade da escravidão do povo de Israel do Egito. Você vai ver que tem essa ligação. Lá embaixo no versículo 15: lembra-te de que foste escravo na terra do Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardasse o sábado. Está vendo? Olha, ou seja, aqui ele linkou, na verdade, ele relacionou o sábado, a partir do versículo 12 vai falar do sábado, aí ele pega e inclui e relaciona com a liberdade. Vocês eram escravos no Egito e eu os livrei de lá, então guarda o sábado. Está vendo? Lá você não vai encontrar esse detalhe lá. Aí talvez você estava pensando assim: e vamos continuar falando então dos 10 mandamentos? Podemos então, irmão, já que nós falamos do não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti mais escultura. Você vai ver então no 9 e no 10 que Deus vai falar com relação à blasfêmia, com relação ao nome dele. Não te encurvarás a elas, as imagens, pois eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª, 4ª geração daqueles que me aborrecem, faço, porém, misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aí olha o 11: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, pois o Senhor não deixará sem punição o que tomar o seu nome em vão. Aqui existe o perigo da blasfêmia, de chamar o nome de Deus em vão, de clamar pelo nome do Senhor em vão. E Israel levou isso tão a sério, que na verdade Israel não tinha coragem de pronunciar o nome de Deus. E o nome de Deus real
se perdeu ao longo da história, porque o povo temia tanto a falar o nome de Deus por causa desse detalhe, não chamar o nome do Senhor Deus em vão, que na verdade o povo de Israel perdeu o nome de Deus como Deus era chamado. E a gente hoje precisa buscar também a graça do Senhor, para a gente aprender a usar o nome de Deus com o respeito que é devido a Deus, né? Na verdade, hoje a gente chama de Deus, 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 e aí? Deus. Quantos deuses existem? A gente precisa explicar melhor qual Deus, com quem você está falando, né? Porque Deus tinha o seu nome, o nome de Deus se perdeu. Quando Moisés perguntou para Deus que nome que ele ia dizer para Israel quando ele foi tirar o povo de Israel do Egito, o que Deus falou? O nome de Deus era qual? Quando Moisés perguntou, e quando eu chegar lá e tal, e o povo me perguntar quem me enviou, quem é que eu vou dizer? Quem lembra o nome de Deus? Eu sou, né? Eu sou, diga lá, o meu nome é esse, eu sou me enviou, né? Eu sou o que sou. Então, na verdade, a gente precisa buscar a graça de Deus para cuidar, tomar cuidado, para não blasfemar do nome do Senhor, irmãos, porque a gente tem que entender que não é qualquer Deus. É por isso que eu costumo perguntar, você crê que Deus existe? Mas você crê que ele é o quê, afinal de contas? Que a maioria de nós, na verdade, eu já disse, crê num Deus fictício, num Deus infantil, num Deus amigo, como é que eu chamo? Amigo imaginário. Na verdade, não um Deus verdadeiro, Deus real. A gente precisa buscar essa experiência do Senhor, tá bom? Bem, logo depois, ainda dentro dos 10 mandamentos, já que nós pulamos ali para o 15, para te mostrar essa diferença de Êxodo 20, nós vamos encontrar, depois que Deus vai falar do sábado, verso 16, o Senhor vai falar para honrar pai e mãe. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor o teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem e na terra que o Senhor o teu Deus te dá. Está vendo? Dentro dos 10 mandamentos manda honrar pai e mãe. Agora, honrar pai e mãe, ele vai falar sobre o relacionamento familiar. Essa é uma questão séria. Quando Deus manda honrar pai e mãe, ele está falando de relacionamento dentro de casa. E eu vou ser sincero com vocês, será que você tem um bom relacionamento dentro de casa? Isso é um relacionamento dentro de 4 paredes. Honra teu pai e tua mãe, e aí ele vai e vincula isto à vida longa. Está vendo? Olha, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem e para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor o teu Deus te dá. Então, relacionamento familiar, bom relacionamento familiar, o resultado, vida longa. Só que a gente não para valorizar a família e o nosso relacionamento familiar. Quantos de nós, irmãos, vivem em pé de guerra dentro de casa? É dentro de casa que a gente tem que viver bem. Fora? É dentro de casa. Está vendo como é que a coisa é séria? Está vendo como é que hoje a gente vive um cristianismo fora da Bíblia? A gente vive uma religiosidade sem Cristo? Primeiro, Deus não quer que o nosso coração seja dividido. Ele é o único Deus, não há outro. Não podemos ter imagem, nada disso. Depois, cuidado para não nos encurvar diante das imagens e tal. Depois, para não tomar o nome do Senhor Deus em vão. Cuidado quando vai pronunciar o nome do Senhor. Depois, guardar o 7º dia para descansar nele. Vinculado à liberdade, à libertação da escravidão dessa vez. Depois, para honrar pai e mãe, falando diretamente de bom relacionamento familiar. Família tem que viver bem. A igreja tem que começar lá dentro, sabia? O culto tem que começar dentro de casa. Depois ele vai falar, olha bem, começa falando do relacionamento com outra e honra teu pai e tua mãe. Até então era o relacionamento com Deus. A partir do honra teu pai, a partir do 16 é o relacionamento com o outro, né? Relacionamento dentro de casa. Depois fala para não matar, diz respeito à vida, né? Só Deus pode dar a vida, só Ele pode tirar. Depois ele vai falar do furto, para não furtar, não tirar aquilo que não é seu, né, de alguém. Relacionamento com o outro também. Depois ele vai falar da difamação, versículo 20, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Está vendo, querido, que a partir do 15, até o 15 era relacionamento com Deus, a partir daí é relacionamento com o próximo. Na verdade,
você vai ver que lá em Marcos, Jesus vai falar, Marcos 12, vai falar sobre o maior de todos os mandamentos. Na verdade, você só precisa prestar atenção no primeiro e no último mandamento, que é o resumo dele está ali. Primeiro não é, não terás outro Deus diante de mim. Então quer dizer, ama só a Deus. E aí a outra parte dos 10 mandamentos vai falar de amar ao próximo. Amar pai e mãe, amar o próximo para não matar, amar o próximo e o próximo para não adulterar, amar o próximo para não furtar, amar o próximo para não difamar o próximo. Agora nós estamos vendo, versículo 20. E depois, amar o próximo para não desejar nem a mulher, nem a casa do próximo, nem a mulher do próximo, nem o servo, nem o seu bem material. Então aí é relacionamento com o outro. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não fecha? Não é? Pensa. Primeiro mandamento, versículo 6, eu sou o Senhor teu Deus, verso 7, não terás outro Deus diante de mim. E o último, 21, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo. Vai lá em Marcos 12, 28. Marcos 12, 28. Espero que não esteja errado, tá? Marcos 12, 28. Isso aí, Marcos 12, 28. Aproximou-se dele um dos mestres da lei, que os tinha ouvido discutir, e sabendo que eles havia respondido bem, perguntou-lhe, qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Jesus, o principal de todos os mandamentos é, ouve, ó Israel, o Senhor, o teu Deus, é o único Deus. Está vendo? Primeiro, amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Segundo amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que esse. E é verdade, porque os 10 mandamentos só se resumem nisso. Primeira parte, amar a Deus. Não terás outro Deus, não farás mais de escultura, não tomarás o nome de Deus em vão, guardarás o sábado de descanso do Senhor. E depois, honra teu pai, tua mãe, não mate o próximo, não adultere, não furte nada do próximo, e não diga falso testemunho do próximo, e nem cobice nada do teu próximo. Está vendo? Os 10 mandamentos se dividem em duas partes. Deus, relacionamento com Deus, relacionamento com o próximo. E eu diria então que fica no meio, aí, o equilíbrio, e o que Deus espera de nós, na verdade, né? A gente nota também uma coisa, querido. Eu não sei se você notou no versículo 21. Quando diz, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem campo, nem coisa alguma do teu próximo. O que você entende por desejar a mulher do próximo? Hein? Pode falar, eu já estudo bíblico. Não, hein? Não entendi? Querer algo que já tem dono. Mas que nome você daria para desejar a mulher do próximo? Está vendo? Por que eu estou te perguntando isso? É porque, na verdade, esse versículo aqui, ele está falando de emoção interior. Olha como é que Deus pega duro, querido. Desejar não é o ato em si. Então ele fala aqui, para não cobiçar, não é? Não cobiçar a mulher do próximo, a casa do próximo, o campo do próximo, o servo do próximo, a serva do próximo, o boi do próximo, o jumento, nem coisa alguma do próximo. Ele está falando aqui de cobiçar. E o que Jesus lá vai falar para os seus discípulos? Que o adultério é o homem fazer o quê? Então você está entendendo, querido? Se a gente não parar para pensar, você simplesmente pensa, 10 mandamentos, não, Deus está falando da parte mais profunda das nossas emoções. O que nos leva a desejar a mulher do próximo é pecado. Deus está fechando os 10 mandamentos com isso aqui. Olha que nós estudamos outro dia, né? Eu nem pus ali porque eu não tinha intenção de parar, porque eu pensei, não vou repetir, mas agora olha coisa nova. Você está entendendo? Deus está falando aqui de coisa muito profunda, esse mandamento aqui está falando de
se referindo às emoções, às motivações que a gente tem lá no nosso interior, não é? E que resultam em atitude que prejudica o próximo. É o que a irmã falou ali, ó. Desejar a mulher do próximo é o quê? É desejar o que não é meu. Começa com a mulher do próximo e vai com as coisas, objetos. E então, querida, Deus está trabalhando mais a fundo. Teve uma sexta-feira dessa aí, uma sexta-feira ou duas atrás, que eu falei para a juventude aqui, Deus está mais profundo do que essa superfície que a gente vive nela. Então o que Deus requer de nós também está mais profundo. A bênção está no nível mais profundo, está no nível espiritual. Mas se a gente só ficar na letra, no que todo mundo já viu, você vai sair perdendo. Hoje a gente precisa buscar mais profundamente ao Senhor. Então aqui, então eu já trago para você, mandamento você pode dividir em duas partes. A primeira parte com relacionamento a Deus, segunda parte com relacionamento ao próximo, que começa com pai e mãe e vai lá com todos para não matar, não adulterar, não furtar, não difamar ninguém, levantar falso testemunho. Quantas vezes hoje na internet o que tem de gente caindo nessa praga de WhatsApp e difamando os outros? Se eu tirar uma foto de alguém e postar, cuidado, isso aqui é criminoso, eu duvido que alguém vai procurar checar primeiro para depois mandar para frente. Duvido. Já tem caso de morte, de gente que manda a imagem, diz que é estuprador e violentador, eles pegam e lincham e matam, e depois vão descobrir que não era nada, é uma brincadeira de um demoniado e levou a pessoa a isso. Então eu tenho o maior medo disso aqui. E quantos de nós difama? Quantos de nós levanta falso testemunho contra alguém porque alguém mandou, a gente acredita e vai mandando para frente, vai mandando, para, vigia. Eu não sei se você notou, já falei isso aqui. Antigamente, quando você encaminhava uma mensagem, não aparecia que essa mensagem foi encaminhada, não. De um tempo para cá, agora, qualquer mensagem que você encaminhar, parece encaminhada. Sabe por que aquilo? É porque agora fica muito mais fácil rastrear de onde vem. Só questão de tempo. Só questão de tempo. E saiu também, só que eu perdi a reportagem, eu quis guardar, esqueci. Teve um fórum aqui no Brasil, esqueci onde aí, que o juiz determinou que o administrador do grupo é responsável por um determinado crime que foi cometido. Glória a Deus, aleluia. Então quem administra grupo, vigia. Toma cuidado, se alguém postou besteira, tira a pessoa do grupo. O juiz entendeu que o administrador do grupo ele tem autoridade para tirar pessoas e tal, apesar que a gente não tem autoridade, não tem jeito de tirar a mensagem, deveria ter jeito de tirar. Então eu estou assim agora, de olho nos grupos, cuidado, o administrador é responsável. Por que eu estou dizendo isso? Porque é uma praga e nos leva a difamar os outros com uma facilidade tão grande. Quando alguém posta algo, eu vou lá no Google depressa para ver aquilo. Postou algo, eu vou lá. Se eu achei lá fake, boato, mas não sei o quê, quando eu posto eu já mando, esse é boato, vigia, cuidado. Por quê? Porque Deus está falando aqui para não dizer falso testemunho contra o próximo. Agora, existem várias formas de você dizer falso testemunho de alguém, se você não tem um fundamento para aquilo. Porém, vamos então seguir, porque não era a intenção parar nos mandamentos, mas nós acabamos parando. Mas isso me chamou muita atenção no 21. Não cobiçar, mulher do próximo, a casa do próximo, as coisas do próximo, diz respeito a emoções, que é o cobiçar, e as motivações que a gente tem cá no fundo do coração, e que resultam em atitude que na verdade prejudica a outra pessoa. É o que a irmã disse lá, cobiçou a mulher do próximo, vai prejudicar o marido dela, né? E por aí vai. Né? E a gente viu que também a lei pode ser resumida toda nesse primeiro versículo, primeira lei, né? Primeiro mandamento e o último mandamento, como nós vimos lá em Marcos. Seguindo então no estudo da palavra do Senhor, é lembrado também o voto de obedecer ao Senhor que o povo fez, a partir do versículo 23 para baixo. Você vai ver que Moisés lembra ao povo do voto que eles fizeram de obedecer ao Senhor. E quando ouvistes a voz no meio das trevas, e viste um monte ardente em fogo, chegando-vos a mim, todos os chefes das vossas tribos e vossas autoridades, disseste, olha, o Senhor, o nosso Deus, nos fez ver a glória e a sua grandeza, ouvimos a sua voz no meio do fogo, hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo.
Agora, porém, olha o povo dizendo: porque morreríamos, este grande fogo nos consumirá, e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus. Qual mortal como vós, que ouviu a voz do Senhor Deus vivo falando no meio do fogo e sobreviveu? Aí já é Moisés falando. 27, chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, então nos dirás tudo o que disser o Senhor, o nosso Deus, e o ouviremos e o faremos, ouvindo o Senhor as vossas palavras. Está vendo? Quando me faláveis, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras deste povo que te disseram, em tudo falaram bem. Aí o povo fez um voto de ouvir Deus e de cumprir tudo aquilo que Deus estava ordenando, que eram os mandamentos e as alianças. Eles tiveram tanto temor de Deus que preferiram que Moisés subisse ao monte e falasse com Deus do que experimentar a presença do Senhor. O mais incrível é que quando o povo vira para Moisés e fala assim: sobe você, ouve Deus, ouve o que Deus quer falar e traz para nós. Naquele momento o povo estava, irmãos, rejeitando, o povo estava dizendo não para a experiência de ouvir Deus falar com eles face a face. E eu vi que foi exatamente isso que Adão fez lá no jardim do Éden. Quando ele pecou, ele preferiu não ouvir a voz de Deus. Por quê? Vai lá em Gênesis 3:8, você vai ver que quando Deus voltou para falar com o homem como era de costume, o homem fugiu da presença do Senhor. Gênesis 3:8, então ouvindo a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, o homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Veja que Adão e Eva, por causa do pecado, esconderam da presença do Senhor. E o povo de Israel aqui não quis ficar na presença do Senhor, porque ali era aterrorizante aquela experiência de ouvir Deus falar. Tá bom? Então Moisés lembra aí o voto que o povo fez, dizendo: olha, nós vamos ouvir tudo que o Senhor Deus falar. Só que tem um versículo aqui embaixo que vai deixar claro para nós que Deus já sabia que o povo não ia cumprir com o voto que eles fizeram de ouvir atentamente a Deus em tudo que Deus falava. Deus aprovou as palavras do povo. Verso 28. Deus vira para eles e diz: em tudo falaram bem. No verso 28. Deus aprovou. Mas na verdade também Deus demonstrou saber que esse temor que o povo tinha, esse medo de ficar perto de Deus quando Deus falava, ia durar pouco. Por quê? Porque ele já conhecia o coração daquele povo, mas ele, como Pai eterno, ele anseia que uma reverente devoção inspirada na experiência do Sinai continue para que tudo corra bem com o povo. Presta atenção no que ele vai dizer no versículo 29. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem, e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Está vendo, irmãos? Amém, queridos? O povo demonstrou um temor tão grande que falou: Moisés, sobe lá e fala com Deus, porque nós tememos, né? Nós tememos ouvir a voz desse Deus tão santo. Aí Deus vai e fala: ó, em tudo eles falaram bem. Verso 28. Termina dizendo: o povo falou bem quando disse isso e tal. Agora, só que Deus, sabedor de todas as coisas, vira e fala: quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem e em todo o tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deus conhecia, Deus conhece o nosso coração. Então, querido, não te preocupes, Deus conhece o teu coração. Ele sabe até se você vai ficar firme, vai continuar firme ou não vai. E aí? Até se a gente vai continuar firme e se a gente vai temer de fato, se não vai. Veja como é que Deus é tremendo. É como que se ele soubesse, mas ficasse na dele, só esperando nossa reação. É isso que está claro para nós. O povo fez uma declaração bonita e Deus falou: em tudo eles falaram muito bem, mas quem dera que eles me temessem de verdade, do jeito que eles estão falando. Então, querido, não é nada escondido diante de Deus, não precisa a gente esconder nada de Deus, Deus conhece o nosso coração. Aí você deve estar pensando: então que chance a gente tem, sendo que Deus conhece o nosso coração, conhece todas as coisas.
a mesma chance que aquele ladrão teve na cruz. Começa a perguntar, por que tinha dois, um de um lado ou do outro? Por que um ouviu de Jesus, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, e o outro não? Por quê? Quem lembra daquela passagem? Hein? Pois é, está aí a diferença. Eram dois com a mesma sentença, mas um tomou uma atitude, um fez uma escolha, e o outro não tomou a mesma atitude, a mesma escolha. Atitudes diferentes, escolhas diferentes, resultado diferente. Então ninguém está aqui agora, por exemplo, selado para ir para o inferno. Você tem chance enquanto tiver vida. Não é isso que Deus fala aqui, ó, quando Ele vai dar os mandamentos para Israel. Ele não fala para eles que façam visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e a quarta geração daqueles que me aborrecem, mas porém faço misericórdia, porém tenho misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então Deus meio que está com duas possibilidades o tempo todo, o bem e a vida, o mal e a morte, e manda te escolher, ainda manda escolher o bem. Então, queridos, nada está determinado na tua vida, você precisa fazer escolhas, tomar posição e ser mais determinado na sua vida. Esse ponto ali me chama a atenção, o ponto em que Deus demonstrou saber que o temor do povo de Israel não ia durar muito. Quem dera que eles tivessem tal coração que me temessem. E aí Deus vai dar instruções para o povo, para Moisés, vai e diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas, e fala com Moisés, mas você, Moisés, fica aqui comigo, porque eu ainda te darei a conhecer outros mandamentos, verso 31, tá? E eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar. Por quê? Porque na verdade Deus começa aqui nesse capítulo dando os 10 mandamentos, e agora Ele vai dar mais leis e estatutos para Israel, de cunho moral e de vários outros aspectos, tá bom? Então, e Deus ainda fala aí para o povo ser reverente a Ele, temente a Ele, como no Sinai, mas é para que tudo corra bem para eles. O mais bonito, irmãos, é que, olha, Deus condicionando você ser temente a Ele, para que tudo te vá bem. Olha o que Deus disse para Israel, quem dera que eles tivessem tal coração, que me temesse, em todo o tempo, e guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos. O que isso quer dizer? Deus está trazendo uma chave para você aí, sabe qual que é? É que se você está procurando bênçãos, você quer que tudo te vai bem, com você, com os filhos que Deus vai te dar, então Ele está falando, teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, e Ele vai fazer isso com você, porque isso está escrito no versículo 29, quem dera que o povo temesse mesmo e guardasse meus mandamentos, para que tudo lhe fosse bem a eles e a seus filhos. É uma chave. Temor de Deus é o princípio da sabedoria, temer a Deus e guardar os mandamentos. Amém? Amém, querido? Eu não sei você, mas eu estou pegando muita coisa boa aí para mim, só que isso é para pôr em prática, não é só para pensar. Por fim, irmãos, a gente vê o registro de que Israel foi escolhido dentre todas as nações da terra para ser instruída na lei de Deus, mas também essa distinção, essa diferença, Deus escolheu eles para ser diferente de todas as nações, porque Deus queria instruir eles na lei. Essa distinção só dependia da obediência a Deus, pois eles deveriam fazer exatamente como Jeová tinha ordenado, para serem abençoados, caso contrário, seriam a vergonha das nações. Agora, pena que, eu sei que tem muita gente que está muito voadinha aí, mas na verdade, existe 2 aspectos aqui, irmãos, em servir a Deus. Eu queria que você compreendesse isso que eu acabei de colocar ali. Deus olhou Israel, você sabe dessa história, escolheu a Israel de todas as nações da terra, para dar a eles essas leis, e fazer deles o instrumento para abençoar todas as famílias. Tudo bem, mas aqui está claro, se eles obedecessem, seriam bênção, mas se eles desobedecessem, seriam vergonha. E é exatamente isso que Deus faz conosco. Na verdade, Deus fica na dele. Quem o escolhe tem que cumprir o que Ele diz, senão será envergonhado. Então existem 2 aspectos na lei do Senhor, e Deus vai dizer isso, fica aqui, Moisés, que eu vou te dar mandamento, juízo, verso 31, e verso 32, portanto cuidarei de fazer, olha, tudo que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, andareis em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais.
sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Amém, querido? Amém? Você está precisando de alguma bênção? Faça isso que acabou de ser dito aqui, cumpra o que Deus manda, as leis, o mandamento do Senhor. A promessa está aqui, olha, verso 33, andareis em todo o caminho que o Senhor vosso Deus vos ordenou, olha, para que vivais, sejais prósperos, prolongueis o vosso dia na terra que haveis de possuir. Olha que tanto de coisa boa, vida, prosperidade, e o nosso dia seja prolongado na terra, ou seja, a terra, você fica proprietário da terra por longo tempo. Então, querido, agora eu queria que você entendesse aquilo ali. Esse aqui é muito importante, ó. Deus escolheu eles e deu para eles leis que Deus não havia dado para povo nenhum. E se eles cumprissem, seriam abençoados, mas se não cumprissem, seriam envergonhados. É o que Deus faz comigo e com você. Se é crente, cumpre a palavra de Deus, senão você vai ser envergonhado. Vamos concluir? Podemos concluir que devemos vigiar e ter muita cautela para fazer tudo conforme a lei de Deus, conforme o mandado de Deus, porque nisso está a promessa de vida longa, de sucesso em tudo que nós empreitarmos fazer. É isso que ele conclui dizendo aqui, olha, andareis em todo o caminho que o Senhor, o vosso Deus, vos ordenou, para que vivais, sejais prósperos e prolongueis os vossos dias na terra que haveis de possuir. Amém, queridos? Deus te abençoe, te guarde, te fortalece. Semana que vem, se Deus quiser, nós vamos estudar o capítulo 6, onde Deus vai falar com o povo de Israel que eles devem amar o Senhor, não seguir outros deuses, mas seguir somente ao Senhor. Amém? Quero lembrar você que sábado, então, nós vamos começar a orar pelas eleições no Brasil. Convoco você, ore todos os dias, não deixe de orar. Nós precisamos muito da graça e da misericórdia do Senhor, tá? E nós vamos entrar nesse propósito. E logo depois nós vamos entrar no propósito de orar, também nós vamos entrar no propósito de orar pela nossa nação, outra vez, concluindo 40 dias de oração até o dia 15 de novembro. Se eu não estiver enganado, nós vamos começar 7 de outubro e termina 15 de novembro, se eu não estiver enganado, tá? Mas mais para frente a gente vai falar. Vamos nos envolver com a oração o tempo todo, amém, queridos? Amanhã, lá na minha casa, vai acontecer o encontro de adolescentes e de jovens, tá bom? E você vai passar lá um dia até às 17 horas, viu? Já limpei a piscina, tá limpinha para tomar banho. Se fizer um calorão igual hoje, vai estar bom, não vai? Amém? Então não é só para a juventude não, tá bom, irmãos? É para quem quiser, só que você não pode chegar de mão vazia, senão você vai assistir nós comendo e não vai poder comer, né? Não tem jeito, tá bom? Tá bom, querido? Não tem que pagar nada. O convite é para todos, tá bom? É só você fazer. Tem gente que vai família inteira, vai ser um bom dia. Vamos orar, querido? Obrigado você que veio, Deus te abençoe e te fortalece, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta linda noite na tua presença. Mais uma vez nós intercedemos pela nossa nação brasileira. Senhor, nós pedimos um milagre da tua parte, ó Pai, em nome de Jesus. Dá-nos graça, dá-nos vitória, ajuda-nos a aplicar a tua palavra ao nosso coração, ajuda-nos, ó Deus, a compreender a tua vontade, ajuda-nos a amar ao Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Ajuda-nos a começar a fazer isso agora mesmo, Pai. Nos dá uma ótima noite na tua presença, guardados pela mão poderosa do Senhor. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoa, te guarda, te fortalece, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos estar juntos amanhã com alguns e no final de semana, se Deus quiser.